O que leva um cão a ser medroso? De onde vem esse medo? Tem alguns starts, tem alguns gatilhos que geram esse medo? Sou Juliano Sanches, adestrador e comportamentalista canino, e aqui eu te ajudo a analisar, interpretar e a transformar o seu cão. Hoje eu quero falar com você sobre cães medrosos. O seu cão é medroso? Do que ele tem medo? É muito comum o cachorro medroso. É mais comum do que a gente imagina. E às vezes isso acontece sem a gente perceber. Pode ser que seja uma questão genética, mas também o ambiente pode ter influenciado muito nesse comportamento. Então, normalmente, os cães têm medo do quê? De pessoas, de outros cães, de outros animais, pode ser de veículos, pode ser de sons ou barulhos. E aí a gente tem que analisar como isso começou. O medo pode ser uma questão genética, já desde filhotinho, a partir de 49 dias, o cérebro do cão está formado. Então você já consegue perceber se esse cão é um pouquinho mais inseguro ou ele é mais corajoso. E aí, para fazer esse teste, você pode usar até algum objeto diferente para ver como é que ele reage. Se ele vê, por exemplo, um guarda-chuva aberto, como que ele reage? Ele vai curioso, ele se afasta, ele não chega perto. Quando você chama, ele fica meio acuado. Então, esses pequenos sinais já dá para perceber se o cão já tem alguma tendência genética a ser medroso. Ou pode ser que esse comportamento aconteceu a partir de um determinado evento. Às vezes o cachorro tomou algum susto e isso faz com que desencadeie esse comportamento de medo. E para que serve o medo? O medo é uma ferramenta de sobrevivência, né, para evitar qualquer tipo de risco que possa acontecer com ele. Então ele precisa do medo. A gente também tem o medo para evitar qualquer tipo de risco. Se a gente não tivesse medo, a gente faria coisas absurdas, como pular do prédio. Você imagina como a gente agiria se a gente não tivesse medo também? O medo, ele pode funcionar como uma trava, mas ele também pode fazer com que você reaja. E nos cães acontece a mesma coisa. É muito conhecida essa questão de luta ou fuga. Quando um cão se sente acuado, ele tem essas duas reações. Por isso que os cães medrosos, eles são muito perigosos. Porque ele está numa situação ali que é a vida dele que está em jogo. Então ele reage dessa maneira agressiva e às vezes essa agressividade é tão forte que ele perde o controle. E a fuga também é perigosa. É uma reação natural e instintiva. Eu vou contar uma história de um Golden que eu treinava ali em Moema. Esse cão era muito bem treinado, ele andava do meu lado com a guia bonitinha, soltinha. Em alguns determinados momentos eu colocava a guia em cima dele para ele ir andando do meu lado. Mas eu nunca recomendo as pessoas andarem com um cão sem guia, porque a gente não tem o controle total do ambiente. E o que aconteceu com esse cão? Eu estava passando com ele na calçada e a sorte é que eu estava segurando a guia. Eu passei com ele em frente a uma obra e eu nem percebi. Quando eu passei, dei uns 3 passos, eu escutei um barulho gigantesco. Um pedreiro veio e jogou dentro de uma caçamba uma lata de entulho e a caçamba estava vazia. Ela fez um barulho tão grande que até eu me assustei. Qual foi a reação desse cão? Foi ele querer correr para a rua e com um monte de carro passando. Você já pensou se eu estivesse com esse cão com a guia solta e confiasse tanto? Não, meu cão é muito bem treinado, ele não sai de perto de mim, mas tem situações que a gente não tem controle. O cão pode realmente assustar e correr para algum determinado lugar, e um lugar que pode correr muito risco. Então, fique sempre atento, não dê bobeira. Esses tipos de guia retrátil também, tome muito cuidado, porque às vezes o cachorro assusta e ele pode ir para a rua. Acontecem muitos acidentes por causa de guia retrátil também. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os cães que têm medo de pessoas. Ele pode ter isso genético, como a gente falou, mas também tem uma situação muito comum que acontece
que acaba reforçando esse tipo de comportamento. Quando o cão é filhotinho e a gente sai com ele na rua, todo mundo acha muito lindo o filhote e vem querer passar a mão. E se o seu cão se sentir inseguro com essa situação, com essa aproximação das pessoas, isso vai fazer com que ele reaja de maneira negativa. Ou seja, ele vai começar a ficar com mais medo ainda. Embora a gente ache, bom, a pessoa está vindo, vai fazer carinho, ele vai ver que é tudo bem, que está tudo bem e vai acabar passando esse medo. Às vezes funciona o inverso do que a gente imagina. Na nossa cabeça, está tudo bem, aquela situação não representa nenhum risco para ele, mas na cabeça dele representa. E aí, qual a tendência desse cão? Começar a se tornar um cão reativo. Ele começa a mostrar sinais de agressividade porque ele não quer que aquela pessoa chegue perto. As pessoas normalmente querem trabalhar essa questão de medo de pessoas fazendo com que eles tenham mais contato com pessoas. Só que se essa aproximação não for feita da maneira correta, vai funcionar justamente o contrário. Seu cão vai querer cada vez menos contato com essas pessoas. Então, para você conseguir reverter isso, você precisa utilizar algumas técnicas e principalmente ler o seu cão e sentir quando a pessoa pode se aproximar, ou melhor ainda, ele se aproxima da pessoa. Quando você faz isso, você evita que ele tenha esse contato ainda inseguro. Então ele começa a ficar cada vez mais seguro, porque ele sente que ele tem o espaço dele preservado. Quando a gente faz a pessoa vir para cima dele, já vem tocando ou vem querendo colocar a mão por cima da cabeça dele, isso gera uma insegurança maior ainda, né? Você imagina você com alguém chegando e vindo aqui botando a mão na sua cabeça. A mesma coisa acontece com eles. Então a gente precisa se colocar no lugar dele e fazer com que ele só tenha contato se ele se sentir seguro. Outro tipo de medo comum é medo de outros cães. De novo, isso pode ter acontecido na fase de imprinting, né, que vai até os 120 dias, ou pode ter acontecido em qualquer outra fase da vida dele. Eu fiz um curso com uma americana que se chama Emma Parson, que ela trabalha somente com a reabilitação de cães, cães reativos. E esses cães acabam, às vezes, por um simples evento, se tornando reativos. Então a Emma Parson, ela contou a história do cão dela, que é um Golden, que era um cão tranquilo, que ele socializava bem com outros cães, mas determinado dia ela estava passando com ele em um corredor e um salsichinha, um dachshund, veio e deu uma mordida na pata traseira dele. E a partir desse dia, o cão dela se tornou reativo a outros cães. Tem uma curiosidade também sobre cães em relação à reatividade, é que às vezes eles acabam generalizando. Por exemplo, tem cães que levaram certo trauma, vou dar um exemplo aqui, de Golden que levou com salsichinha. E aí, toda vez que ele vê um salsichinha, ele reage, porque ele ligou o salsichinha àquele evento. E com outros cães ele fica tranquilo. Outra questão que acontece muito é que a gente acha que nosso cão deve interagir com todos os cães. Todo cão que a gente encontra na rua, a gente quer parar para ele ir e conversar com outro cão. Isso também é um erro, porque nem todos os cães são legais e nem todo cachorro gosta de todo cachorro. É a mesma coisa da gente. Você sai também cumprimentando e abraçando todo mundo que você vê na rua? Com os cães funciona da mesma maneira. Eles têm certas afinidades com alguns cães e com outros não. Isso é completamente normal. Depende muito do nível de energia de cada cão, de como ele se comunica, né? Tem cães que têm o hábito de já chegar querendo pular e montar em outro cão. Tem cachorro que vai aceitar isso bem e aceitar como uma brincadeira. Tem cachorro que vai se irritar com esse tipo de comportamento. Então, por isso que é muito importante entender o nosso cão e sacar que cães e que sinais que ele dá de aproximação. Porque às vezes a gente tá vendo um outro cão lá de longe e o nosso cachorro olha para aquele cachorro e ele não quer o contato. E a gente acha que ele deve ter contato com aquele cão. Quando chega perto, dá aquele problema. O cachorro já começa, né? E isso torna o seu cão mais inseguro.
para ele começar a evitar esses tipos de encontros e situações, ele reage antes mesmo de você chegar perto do seu cão com outro cão. Outra coisa que às vezes as pessoas confundem, e por isso que eu digo, um cão sabe ler o sinal do outro, se ele foi socializado, é a questão do rabo. O rabo, às vezes, se ele está em pé ali muito rápido, ereto, isso não quer dizer que o cachorro está feliz e quer interagir. Pode ser um sinal de tensão e isso pode gerar uma briga. Por isso que tem que ler todos os sinais que o cão dá. Não é só um sinal. A gente tem que observar a orelha, tem que observar a boca, postura corporal, né, a linguagem que ele está passando em geral. Não só um ponto dos sinais que você está olhando ali nele. Tem que analisar de forma geral. Cães que têm medo de veículos. Às vezes o cão tem medo de veículo porque ele foi tirado ali da ninhada e já foi para dentro de um carro, andou, passou mal e aí ele acaba ficando com medo de veículo. Ou pode ser que ele estava andando, passou um carro do lado e assustou ele também. É muito comum esse tipo de comportamento. Ou ele pode ter subido, se machucado, ou descido do carro também, se machucado. Várias coisas podem ter acontecido que levaram ele a ter um certo tipo de medo ou insegurança do carro. Ou a questão de vomitar mesmo, de passar mal. As motos costumam ser muito barulhentas também e às vezes passa muito perto. Tem a questão também de passar fugindo e aí o cão começa a perceber que quando ele late, vai atrás, a moto vai embora e isso acaba acentuando mais ainda esse tipo de comportamento. Tem cães que têm medo de objetos, qualquer objeto que seja novo ou formato novo. Tem cachorro que tem medo de saco de lixo, de pedras, se for uma pedra maior. Tem cachorro que tem medo de guarda-chuva, medo de chapéu, de boné. Os cães vão muito pelo formato. E às vezes se a gente chega com capacete ou com chapéu, isso causa uma certa estranheza nele. Às vezes eles acabam nem reconhecendo até a gente se a gente chegar com chapéu ou com capacete. Em relação a barulhos, tem muitos cães que são sensíveis a barulho. Só o fato deles ouvirem muito mais do que a gente já é um fator que potencializa isso. Se você levar em consideração que eles ouvem até 4 vezes mais que a gente, um barulhinho para a gente é um barulhão para eles. Tem ainda as questões de barulhos que assustam e ele não está esperando. Isso gera um estresse nele muito grande. Por exemplo, coisas que a gente não tem controle, como bombas, chuvas, trovões. Isso a gente não percebe, mas quando começa a fechar o tempo, lá em cima já começa a fazer alguns barulhos, e aí nessas situações os cães que têm medo já começam a ficar aflitos, eles ficam ofegantes, eles começam a ficar completamente estressados. E nesse momento você tem que deixar ele num lugar muito bem tranquilo, muito bem seguro. Eu já vi gente brigando com o cachorro porque o cachorro ficava com medo. Então é um absurdo. O que a gente tem que fazer para lidar com todos esses tipos de medo é fazer uma exposição ao cão de uma maneira bem gradual em que o cão não se sinta inseguro. Ele precisa se sentir seguro aos pouquinhos, não fazer uma imersão no medo. Como eu falei a questão das pessoas, deixa ele tranquilo, tenta perceber que distância ele se sente seguro. É a mesma coisa quem tem medo de avião. Hoje em dia as empresas aéreas, algumas empresas, elas fazem o que com as pessoas que têm medo? As pessoas vão lá, visitam, sobem no avião, vê como é que funciona, ela mostra que aquilo tem segurança. Agora, tem gente que quer trabalhar esse comportamento de medo do cão da mesma maneira de que você pegar uma pessoa que tem medo de avião, coloca dentro do avião e vai voar. Algumas pessoas podem passar por cima disso e falar, bom, não acontece nada, vou ter medo mais. Agora, algumas pessoas podem criar um trauma maior ainda. E com os cães é a mesma coisa. A gente tem que respeitar o medo deles. O medo é uma coisa que causa muito estresse. O nível de cortisol do cão vai lá em cima.
e eles passam muito mal, o coração começa a ficar muito rápido, né? Eles começam a ficar muito ofegantes e tem cães que podem até ter uma parada cardíaca devido ao medo. Então a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito com o nosso cão e usar técnicas de dessensibilização e de contracondicionamento. A dessensibilização vai fazendo esse processo bem aos pouquinhos, expondo o cão a uma situação de acordo com as respostas que ele dá. E o contracondicionamento é você fazer uma associação, mesmo que seja de longe. Por exemplo, ele olhou para uma pessoa, ele vai ser reforçado, vai ser premiado, vai ser elogiado, ou posso liberar ele para cheirar. A gente pode usar vários reforços para educar um cão, não só a comida. Mas atenção, tome muito cuidado, porque se você não tiver a técnica correta para fazer esse tipo de treinamento, você pode acabar agravando ainda mais esses tipos de comportamento. Então, por isso que é importante entender todo o processo para conseguir deixar claro para o seu cão que aquela situação não oferece nenhum tipo de risco. Então, é muito importante conhecer e saber essa técnica, porque se você, por exemplo, premiar um pouquinho depois, um pouquinho antes, o significado que você vai dar para o treinamento pode fazer com que piore a situação. Ou você vai estar reforçando o medo, ou ele não vai entender o que você quer passar para ele e conseguir deixar claro que aquela situação é uma situação que não gera nenhum tipo de risco para ele. Então, por isso que você precisa saber muito bem como utilizar essa técnica, qual o tempo certo de você conseguir marcar exatamente o momento em que ele entenda que aquilo não é uma situação que gere nenhum tipo de risco para ele, porque ele pode também associar que é legal ter medo. Né? Então, ou então, muito pior ainda, você começar a querer dar comida para o cachorro numa situação em que ele já está estressado e ele não vai entender nada. Ele nem vai pegar a comida, porque ele vai estar. O medo funciona para proteção. Se ele precisa se proteger, se a principal prioridade daquele momento dele é se proteger, ele não vai nem querer pegar comida. Ou se ele pegar, ele vai pegar sem nenhum sentido. Espero que tenha ficado claro para você. Coloque aí nos comentários como é que é o seu cão, se ele tem algum tipo de medo. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, porque vão ter muito mais conteúdos que vão te ajudar aí a transformar o seu cão. Espero ter te ajudado e um abraço.